Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Muita paz. Aos internautas também, muita paz. Hoje nós temos perguntas e respostas com o Zé Araújo, né? Estou tendo acesso agora às perguntas e ele vai responder dentro da medida do possível e de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, né? Então, nós vamos envolvê-lo com carinho, com bastante amor, fechando os olhos. Nos harmonizando com a espiritualidade boa e amiga, envolvendo todos com carinho, com amor, ao Zé, a Letícia, que fará a oração, a leitura. E vamos pedir à espiritualidade boa e amiga desta casa, a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que envolva o Zé com bastante carinho, bastante amor, para que ele possa responder as perguntas de acordo com as possibilidades e aquilo que nós merecemos ouvir. Que nós possamos acalmar o nosso coração, a nossa alma, tendo o direito de pensar, de refletir e orar e esperar aqueles que não obteram a razão, a resposta, que possam ter paciência e entendimento, que tudo tem a nossa hora. Que assim seja. A leitura de hoje é do livro Contos do Outro Lado. É um livro ditado por espíritos diversos, psicografado pelo Zé Araújo. Então, quem tiver interesse, a gente também vende esse livro na lojinha, tá? Amiga Consciência. Todos têm as dificuldades inerentes ao se aproximarem das aberturas fluídicas e de afinização como uma nova tarefa. Faz necessário um maior cuidado com a preparação do dia a dia, bem como da energia desperdiçada em pensamentos ou atitudes, que só desgastam e colocam em desperdício as energias adquiridas no processo de afinização e de evolução fluídica. O problema não é o que se faz, mas como se faz. Não é o que se come, mas quando se come. Não é o que se fala, mas como se fala. Não é o que se pensa de si ou dos outros, é o que se emana para si e para os outros. A consciência é amiga, que alerta, que avisa, mas muitos milhares a trazem na conta de inimiga e de ideias decaídas. Só quando arrependidos fazem as pazes com a amiga consciência, mas milhares ainda a têm na qualidade de inimiga. Amiga consciência. Jacob. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 20 de novembro de 2002, na reunião mediúnica da CEIU em Blumenau. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né? E que a paz do meigo Rabi da Galileia possa estar em todos os nossos corações. Uma boa tarde também para aqueles que nos assistem através da internet. Como eu não sei o que vem aí por aí, né? A gente não tem acesso às perguntas, isso aí foi um combinado desde que a gente iniciou. Deixar fluir as coisas, né? As perguntas. Então, se eu não souber responder alguma, eu vou dizer que não sei. Tá? E a gente pede ajuda, né, aos universitários espirituais. Então, vamos lá. O senhor falou, as pessoas ativas são movimentadas pela... Eu? Sim. Então repita aí, senhor. Deve ter se confundido, né? Pensa assim, o rapazinho aí falou, aí... É que as pessoas ativas são movimentadas pelas suprarrenais. Me considero muito ativa e vivo no futuro. Me pego dirigindo meu carro e muitas vezes estou longe, nem sei como fiz este caminho, ou tantos outros. Isso é possível e fazer várias coisas ao mesmo tempo tem a ver com as supras renais que o senhor falou? Tá, deve ter sido de ontem, né, que não deu tempo, né?
porque o assunto foi o assunto do seminário. Então, as suprarrenais, ou glândula adrenal, também conhecida como glândula adrenal, é dividida em duas partes principais, que é o córtex e a medula. O córtex é a parte externa das suprarrenais e possui tipos de tecidos embrionários que são similares ao que formaram as gônadas e produz um hormônio, né, que é esteroides, os esteroides. Já a medula, que é a parte interna das suprarrenais, essa parte interna das suprarrenais, a medula adrenal, ela, além de ser a parte interna, ela possui tecidos embrionários similares aos que formam o sistema nervoso autônomo e produz hormônios da mesma classe dos neurotransmissores. Então, veja bem, nós temos aí as suprarrenais que, se a gente fizer um link com Sócrates, como falamos ontem, né? E Platão, 400 anos antes de Cristo, que falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Vamos agora destacar o homem ventre de Sócrates, que essa parte aqui também denominou Platão, que seriam os operários, os trabalhadores, que nós, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa descoberta do princípio elementar natural, nominamos de campo filtro ativo, inteligência ativa, que, infelizmente, eu sou o único que eu tenho conhecimento, né? Pode ser que tenha outras partes do mundo que eu ainda não consegui ver. Sou o único no mundo, atualmente ainda, né, que falo, que pesquiso e que provo as pessoas que são detentoras da inteligência ativa. E fazendo uma correlação da pergunta da pessoa, ainda para que as pessoas que estejam aqui presentes ou aí no vídeo, a questão 146 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. E Allan Kardec recebe a resposta de que não. Mas que nas pessoas que pensam muito, nos grandes gênios, está particularmente na cabeça. Enquanto que naquelas que pensam muito nos outros, na humanidade, está no coração. E aí, a 146A. E o que dizer daqueles que colocam a alma num centro vital, que é o centro das sensações, que é do chakra genésico, onde nós procriamos, onde é recebido o gameta masculino, onde tudo acontece aqui, está diretamente ligado às suprarrenais, que produz neurotransmissores próprios, que produz os hormônios, né, similares aos da gônadas, que dá esses esteroides, que fortalecem a musculatura, os nervos. Por isto que as pessoas que não têm um bom rendimento das suprarrenais tomam nas academias os o quê? Esteroides? Estão percebendo? E como é que a gente vai... Estou tentando colocar tudo isso, porque a pergunta foi uma pergunta um tanto difícil, mas dá para a gente responder. E se você colocar tudo isso que eu expliquei aqui de uma forma simples, para as pessoas ativas, quando uma pessoa dessa que vive fazendo isso no carro, já dá para ver que provavelmente essa pessoa faz parte de um grupo que nós nominamos de, que é o GNI, né, Grupo Natural de Inteligência, que nós nominamos com o nome de futuristas, porque vivem num futuro. Mas esses mecanismos dos quais eu citei são muito importantes para que isso aconteça. Por quê? Porque no momento que eu venho, ou com o neocórtex cerebral, que é o homem cabeça, mas sou um futurista, que eu tenho no meu... É como se eu tivesse uma... Ah, não tem... Ah, tá aqui? É como se eu tivesse uma composição assim, ó. O que eu chamo de mecanismo, né, cognitivo, ou cognitivos, né? Vamos simplificar para como se fosse a composição
psíquica de uma pessoa que fez a pergunta. Então, se ela tiver aqui o campo racional, lembra do homem cabeça de Sócrates? A pergunta 146, ela tem um racional aqui condicionado, né? No condicionamento. Ou seja, vê a vida através disso aqui, desse condicionamento. E aqui no apoio tem o ativo. Suprarrenais, não é isso? Ativo, campo ativo. Campo ativo. O que é que vai acontecer? Aqui é primeiro plano e aqui é segundo plano. Essa pessoa, quando ela tem habilidades, aptidões naturais, que é tanto as suprarrenais como o neocórtex lhes facultam, que são exatamente aqui eu posso viajar no neocórtex, imaginar ou me preocupar ou seguir dirigindo, mas não estou ali presente totalmente. E aqui eu delego para as suprarrenais, que é o campo ativo, ficar em movimento. Porque as suprarrenais e toda pessoa que tem um campo ativo ali em primeiro plano estão mais ligadas ao instinto. E quem diz isso não sou eu não, quer dizer, eu digo das suprarrenais, que o instinto ele é um tipo de inteligência, não sou eu. Kardec ficou com a dor de cabeça, começou na 71, mas propriamente dito no Livro dos Espíritos, onde mais vai falar sobre o instinto e a inteligência, é a questão 73, 74 e 75 de O Livro dos Espíritos. Recomendo ler, a pessoa que me fez a pergunta, vai ver que ele fala que o instinto é um tipo de inteligência independente. E como a amígdala cerebral, o tronco encefálico e o que chama o Dr. Paul MacLean de camada reptiliana é a mais antiga, também é mais antigo esse tipo de inteligência, que é a inteligência ativa do movimento. Que faculta para esta pessoa, este estilo de psique, esta propriedade que eu não nasci. Parabéns, né, para a pessoa, porque ela consegue dirigir o carro, ficar pensando no que vai fazer, fazendo toda a agenda, ou preocupar com alguma coisa, e a suprarrenal está comandando ali. Faz curva, vai para a direita, não sabe nem como passou na lombada, como é que foi. Quem é que já fez isso ou consegue fazer isso? Levanta a mão, por favor. Por favor, olha aí. Quantas pessoas. Mas tem muitas aqui que não conseguem, eu sou uma delas. Então, é isso que está ligado às suprarrenais e ao neocórtex cerebral. A segunda pergunta. Gostaria de saber se quando estamos no mundo espiritual, podemos adiar, não querer reencarnar, e se podemos retornar no mesmo grupo natural em que já estávamos. Se pode antecipar ou adiar? É. Se podemos... A encarnação, né? Isso. Olha, na questão 332 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: o espírito pode adiar o momento de sua encarnação? O momento de sua encarnação? Deve ter vários tipos, né, que escreve, mas eu me lembro de essa leitura. O espírito pode adiar o momento da sua encarnação? Questão 332. E a resposta da espiritualidade é mais ou menos assim. Que ele pode tanto antecipar, de acordo com suas preces ou sua promessa, como ele pode adiar. Só que ele pode adiar, mas sofrerá consequências. Isso não ficará impune, é assim que diz. Sofrerá consequências, porque essa resposta ainda faz um comentário que até na época que eu li, tomei aquele susto, né? Porque aí você acha que os espíritos não falam uma linguagem mais direitation, né? E aí a espiritualidade fala mais ou menos assim para Allan Kardec, que sim, pode adiar, né? Mas não ficará impune, sofrerá consequências, porque no mundo espiritual existem os espíritos também covardes, ou indiferentes e despreocupados, que na hora exata de reencarnar eles recuam e não sabe, o final da resposta é muito interessante, não sabe que eles estão perdendo de tomar aquele remédio muito salutar, que seria a cura para os males que adquiriu em outras existências, ou seja, nas vidas anteriores. E nós devemos agradecer muito, porque nós temos ouvido, visto, né, e sentido que não vai ser tão fácil reencarnar na Terra.
Porque são muitos bilhões de espíritos esperando. Tem 7 bilhões encarnados, vamos colocar 3 vezes, né? 7, 21, né? Tem uns 21 querendo reencarnar. Tanto que dos 21 querendo reencarnar, tem muita gente aí que pratica o aborto, né? Não é verdade? Por desconhecimento. Se você tem alguém que vai praticar o aborto ou está pensando nisso, você pega assim, ó, poxa, você pega a pessoa e pede assim para a pessoa ler a questão 357 de O Livro dos Espíritos e a pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. É muito esclarecedor, porque fala, a primeira 357 fala, e Kardec pergunta se o que acontece com o espírito, né, mais ou menos, o que. Não, aí a resposta é bem curta, 357. Olha, uma existência nula vai ter que ter um outro corpo. Já a 358 aí é bem punitiva, porque a resposta fala muito, muito textualmente de que a mãe ou qualquer pessoa que ajudar a tirar aquela vida de um espírito que ia reencarnar vai sofrer consequências graves. É um crime, inclusive, em qualquer época da gestação. Mas ali, a pergunta de Kardec é mais se é um aborto natural, né? Espontâneo. E você vê que a espiritualidade já é muito fatalista ali. Mas se a pessoa não tem nenhuma... Mas aí a pessoa tem que ver o que é que fez, né? Porque tem mãe que fuma, tem mãe que bebe, tem mãe que vai para balada, né? Não tem um útero forte, não conhece seu organismo, né? Não está fazendo um pré-natal. E algumas passam por isso mesmo, porque tanto o espírito merece perder muito antes, né? A vida já para sentir, né? Certo? O próprio espírito, né? O próprio corpo, a própria mãe, aí é um complexo. Agora, se volta no mesmo grupo natural de inteligência, isso é muito, não diria complexo, mas isso é um mundo de opções, porque vai depender muito do que você fez com o grupo que você desencarnou. Ou seja, quando qualquer um aqui desencarnar, acreditando ou não, você vai desencarnar, vai ter um espírito. Quando eu estava na idiotice de ser ateu, eu nunca vou me esquecer que eu ficava perguntando assim, no finalzinho já que eu estava querendo ceder, né? Eu já me perguntava assim, mas se não existe nada disso, não existe Deus, não existe nada, como é que essas pessoas vão ter ideia do budismo que eu li e tudo mais? Onde é que nasceu aquela ideia toda, né? Aí depois que eu entrei na doutrina espírita para achar algum erro, estou há 30 anos, 31 anos, eu também comecei a perguntar como é que a pessoa tira tudo isso, de lógica, de tudo, né? E para que a gente viver uma única vida? Então não existe justiça, não existiria Deus mesmo. A reencarnação, ela traz um sentido de justiça fantástico. Porque a gente entende porque tem uma pessoa cega, outra surda, outra ali, outra que está assim, outra que está assado. Uma pessoa que entrou nas drogas, não vai ter outra chance? Vai esperar para o juízo final? Isso é muita, né? Seria muita sacanagem, Deus, né? A pessoa entrou no carro de uns amigos, começou a tomar droga, começou a beber, não vai ter uma outra chance depois? Mas não vai ser fácil reencarnar no planeta Terra. Se a pessoa, eu sempre falo tanto no Nosfera, arqueologia, acho que isso aqui eu falei pouco sobre isso, que você fazer um bom uso do instrumento dessa base que você veio é fantástico. Veja bem, uma pessoa que veio numa base completamente ativa, estressante, brava ou violenta, olha, mas como é que essa pessoa vai vir na mesma base novamente? Ela não vai conseguir. Então existe um projeto dos geneticistas siderais, dos psicoterapeutas siderais, daquelas pessoas que acompanham o planeta Terra, do qual Jesus, né, pegou aquela bolona ali e começou o trabalho, de fazer com que essas pessoas venham numa base, neutra. Ou seja, neutra, com a energia do neurotransmissor GABA, com o inibidor, aquela pessoa que faz, quer comer o quê? O que você quiser eu quero. Não é, Eduardo? Mas não é verdade? Não é? E aí, o que acha? A gente vai para a esquerda ou para a direita? Quer essa calça aqui ou essa calça aqui? Ou essa outra calça aqui? Esse modelo aqui também é bonito. Hã? Não fica louco assim o Neuto quando tem isso? Eu tenho um Neuto que é empresário e diz assim, olha, Zé, sabe o que eu faço? Eu ligo para a loja antes, já sabe meu tamanho, eu já compro naquela loja, mando separar o tamanho. E mesmo assim, quando eu chego lá, as moças que é assim, chegou isso aqui é novidade, eu nem olho, muito obrigado. Porque muitas opções me deixam tonto. Quem é neutro aqui, levanta a mão se confirma isso.
Não é verdade? Muitas opções. Aí o que acontece? Eu saio de uma pessoa, de um espírito, de um passado, de muita briga, de muita atitude, mas de muita raiva, de muita, né? Então, não é? Dos duelos, né? E aí venho para uma base que me obriga a ficar calmo. Mesmo que todo mundo acha que o neutro gosta de ficar esperando na fila, detesta. Só não fala. Pode até fazer uma carinha de nojo assim, ó. Você vai esperar? Não é verdade? Agora, então, a gente pode voltar no mesmo grupo só se quando eu estava naquele grupo, eu dei uma boa progredida, mas ainda devo alguma coisa naquele grupo lá no passado. Aí eu vou voltar nesse grupo. Mas, caso contrário, que eu estou mandando mal, eu não estou aproveitando essa inteligência, porque todos nós somos inteligentes. Na questão 804 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta por que nós temos tantas diferenças e aptidões, né? E a resposta é assim, porque Deus o quer, e faz uma resposta muito grande. Lá no meio da resposta é fantástico, porque diz que a gente tem que fazer experimentar, experienciar outros modelos, né? Para depois não dizermos, mas eu não queria ter sido emocional, eu gostaria de ser ativo, eu não fui ativo, e quando eu fui ativo também eu queria voltar a ser ativo, mas agora eu queria ser racional. É fantástico no projeto de Identidade Eterna, esse ano eu vou mostrar, a transição é fantástica, porque você não sai de um racional, um campo racional, diretamente para um emocional, porque não vai dar certo. Existe a transição. Existe um grupo aqui no ativo que permite isso aqui. Tá? Aí existe um outro grupo aqui no emocional que permite a transferência com o ativo. E no racional, e assim vai. Não pode uma pessoa que é um grupo do distante, totalmente frio, que não sai dentro de casa, né? Por exemplo, o esposo da Gisela, né, Gisela? Que faz parte do distante, né? 1 ano e meio sem sair de casa, né? Não gosta de ver pessoas. Se ele for no médico, vai ser diagnosticado como autista. Agora, ele não pode vir direto no emocional, não vai dar certo. Ele vai ter que ir para uma proposta já meio que um racional já com ativo junto, né? Não é isso? Depois, outro caminho já por disponível, já. Aí esses caminhos são fantásticos. Mas eu creio que eu respondi, né? Sim, pode voltar ou pode não voltar no mesmo grupo. Mas se está fazendo algumas coisas assim, com certeza voltará em outra experiência, em outro campo. Né? Em vez de falar grupo, vou falar campo, racional, ativo, emocional. Como sair da prisão, que é a imagem, se permanecemos, quais as possibilidades, possíveis consequências? Então, como sair da prisão, que é a imagem, se permanecemos, as quais possíveis consequências? A imagem é uma produção completamente emocional, né? E que alguns grupos que têm o emocional em primeiro e segundo plano, quem vem com campo emocional, esses campos aqui, né? Emocional. Campo filtro. Aqui eu explico nesse livro, campo filtro, né? Emocional em primeiro plano ou em segundo plano, tá exatamente, né? Está preso. Gostei do que a pessoa colocou. Uma prisão. Por que uma prisão? Porque imagine vocês que, vamos falar primeiro vamos falar ali, começar pelo segundo plano, quem tem um emocional no segundo plano. Como é que seria essa imagem de quem tem um emocional no segundo plano? Imagem de ser perfeito, eu não errei. Deixa de aprender, porque quando eu não assumo meus erros, de pronto, quando eu fico ali negando a mim, negando ao outro que eu não errei, que eu sou perfeito, que eu faço tudo perfeito, que eu não erro, e que me dá uma raiva contida, né? Eu estou perdendo minha saúde, porque eu estou me enraivecendo, porque eu errei, mas eu não quero que ninguém saiba que eu errei. Termino sendo grosso ou grossa nesse momento, né? Porque exatamente a imagem é uma prisão tão grande que eu aprisiono o que há de melhor em mim, que é a justiça, no caso desse que tem em segundo plano. Existe também um outro que vai ter o emocional em segundo plano, não é? Que
vai ser uma pessoa que vai omitir os erros. Eu tenho um emocional em segundo plano, aí eu penso, né? É melhor não falar nada, vou omitir. A imagem, o que é que vão pensar de mim? Não é? Já tem uma pessoa ali que tem essa composição, ó. Racional e emocional em segundo plano, né? Confirmando. E aí tem outra prisão, que é a prisão para aqueles que estão em primeiro plano. Aí é mais terrível. Porque vem a imagem da inadequação. Eu deixo de fazer coisas, deixo de permanecer numa festa, deixo de ir para algum lugar porque eu faço a comparação, como é que ele pôde vir com a camisa igual a minha. Eu não vou ficar aqui, um par de jarro, Deus me livre. Ai, meu Deus, que raiva, nunca mais eu compro naquela loja. Aliás, eu não vou comprar mais camisa em Blumenau. Não é? Vou para São Paulo, vou para o Brás, sei lá, vou para não sei onde para comprar roupa. Essa é o emocional em primeiro plano que eu... Aí depois tem o emocional também em primeiro plano que vai funcionar mais ou menos assim. A imagem da prisão de que eu tenho que ser o primeiro a ajudar. Eu tenho que ser a pessoa... O privilégio é meu. Se você está ajudando a dona Sandra, já estou preso numa mágoa. Eu crio uma mágoa, me aprisiono numa comparação de disputa de ajuda, porque eu quero ajudar, eu quero ser querido, eu quero ser querida, eu quero ser indispensável na vida do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, da minha relação. Eu quero me projetar, ser uma pessoa com esse privilégio. E o que acontece? Eu me magoo, eu fico aprisionado achando que todo mundo é culpado e que eu sou a vítima no processo, não é verdade? Depois nós vamos ter uma outra prisão que também traz muitas consequências danosas, que é a pessoa que tem um emocional em primeiro plano e faz tudo o que os outros querem. Porque é uma imagem que diz, não, mas olha, eu vou fazer, né? E até começa a se aprisionar e a mentir. Mãe, vó, pai, você deu o dinheiro? Não dei não. Mas deu foi tudo. Eu tenho aí um sogro que ajudou a um filho que a ajuda não deveria ser essa. Começou no supermercado com a criança, né? Esperneava, eu quero brinquedo, fazendo show dentro do supermercado. Aí a pessoa pega, compra, porque eu compro, porque eu estou fazendo, na verdade, uma chantagem emocional. Aquilo um dia vai virar contra mim. Isso é um caso real, porque na família da minha mulher isso virou, quando virou assim, ó, o mundo de cabeça para baixo. Porque eu não sei dizer não. Não, mulher, é nosso filho, eu vou comprar. Comprou. E o que aconteceu? Então essas prisões, realmente, como se libertar, né? Primeira coisa, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu só consigo acreditar numa reforma íntima, como os livros durante essas décadas vêm falando, se você conhecer a casa que você vai reformar. Sem conhecer a casa que você vai reformar, é muito difícil você realmente se libertar, né? Para me libertar de uma prisão, eu tenho que entender que tipo de prisão eu entrei. Se eu tenho um emocional em primeiro e segundo plano, não é? É conveniente entrar no SOS emocional, não sei em que altura, como diz os portugueses, vai, né? E também no projeto eu acho que não dá mais, né? Já está adiantado. Mas assim que tiver a oportunidade de se conhecer, aqui na casa a gente tem projetos, porque aqui é o Recanto do Saber, né? É a proposta de ser um Recanto do Saber, para que a gente aprenda e todos nós aprendamos juntos e nos melhoremos cada vez mais para evoluir, ok? Só antes de continuar, os meninos passaram aqui para a gente algumas cidades que estão nos assistindo. Posso ler, Zé? Isso é pela TV CIU, ao vivo, pelo Facebook, tá? Mauá, São Paulo, Curitiba, Paraná, Blumenau, Timbó, São Paulo, Balneário Camboriú, Joinville, Madrid, Espanha. São essas que nos assistem pela TV CIU. Obrigada. Bem, muito obrigado aí. Um abraço para vocês todos aí que estão nos assistindo, né? Vamos lá. O espírito encarnado, inserido dentro do GNI, de um GNI, onde esse tem habilidades e inabilidades,
estas irão interferir no neurotransmissor produzidos como? Sim, interfere, né? Interfere, sim, interfere. Até uns 3 anos atrás, 4 anos, eu acreditava que não interferia. E depois eu comecei até a usar uma linguagem, né, que os espíritas usam para não sair muito fora do meio, né? Que é uma linguagem, um jargão, na verdade, né, que se criou, que se chama homem velho. Já ouviram falar? Não? Levanta a mão quem não ouviu falar ainda. Isso é bom. Ó. Homem velho quer dizer, é como se fosse aquele homem defeituoso, aquele espírito, aquela pessoa que nós fomos, aquela personalidade que nós tivemos, que insiste em botar sua cabecinha do lado de fora e tomar conta novamente, porque fica muito gravado, porque hoje já se sabe que a pineal, glândula pineal, também chamada de epífise, né? Nome mais clássico, que não só ela retém a mediunidade ou um instrumento para o aumento dessa mediunidade, mas também o grande psiquiatra, né, Dr. Jorge André dos Santos, que tem um livro fantástico dele que eu nunca vou esquecer, que é Forças Sexuais da Alma, e ele desencarnou aí, eu acho que ele desencarnou, fez 90 anos, né? Logo depois eu acho que ele desencarnou. Ou foi 100 anos, ou não, foi 90 anos, ou 100 anos. Psiquiatra muito atuante no meio espírita, e numa das suas conferências, eu nunca vou esquecer, quando ele cita a epífise, a glândula pineal, que parece com uma ervilhazinha entre o mesencéfalo ali, bem ali numa pontinha, que diferente da hipófise, que aí já é uma outra estrutura, né? Endócrina, né? Mas a epífise é como se fosse a nossa caixinha preta dos nossos desvios. E se eu vier com muita, por exemplo, eu conheço casos aí de... Você podia apagar aqui para mim, alguém? Quer que eu chamo Eduardo? Fica quietinho, Eduardo, vem aqui. Não, senão você vai querer fazer aquela dança, não vai dar certo. Brincadeira, brincadeira. Vou ficar na frente para ninguém, então. Brincadeira. A gente aqui se respeita muito, mas a gente é feliz. A gente não é espírito. Ó. Não pode. Não é? Porque os espíritos também sorriem. A vida é bela, por mais danosa que possa ser. É uma oportunidade. Mas as pessoas não espíritas, ou as pessoas que estão no estudo convencional que é necessário, com os estudos psíquicos convencionais, intitularam para uma classe ou um estereótipo de pessoas. Houve uma novela que tratou muito bem desse assunto e criaram como é que se diz? Um nome, né? Obrigado, eu disse. Criaram um nome chamado psicopata, né? Já ouviu falar, né? Já? Deixa eu falar. Mas, para mim, como estudioso de comportamento humano, e já tirei essas dúvidas com os espíritos, demoraram muito para me responder, porque o espírito não fica respondendo, ele quer que a gente pesquise, que a gente estude, que quebra a cabeça. E eu vou fazer a mesma coisa também, porque as pessoas fazem assim, Zé, qual é o grupo dele? Não, até quando está na televisão. E esse dali, o que é? Eu olho com a cara de tristeza, digo, as pessoas pensam que eu sou uma máquina. As pessoas desprezam. O Chico Xavier levou Bíblia na cara. Você tem que trazer a psicografia do meu filho. Já fizeram isso comigo aqui também. Não, ainda bem que não foi pessoalmente, né? Mas por e-mail aí. Disse que se eu parasse de psicografar, que eu ia ter todo o inferno me esperando. Até praga me rogaram. E eu não sou um ser humano de carne e osso, com defeitos, né? Com vontades, né? Com sonhos. Então, estudando, teve uma novela que falou sobre psicopata, livros aí que tem escrito, mas nós que estamos aqui com conhecimento acima, porque só já está no conhecimento do... Eu concordo com o físico do ano passado, Foreblu, Vladimir Sanches, quando ele disse que o objetivo do espiritismo, da ciência, é preparar a gente para o mundo espiritual, para a morte. Mas olha, então ele esqueceu de ler o livro todo dos espíritos, porque tem outras possibilidades, como fala do aborto, fala da vida aqui, fala dos problemas que a gente pode ter aqui, né? É muito abrangente o livro dos espíritos. Então cada um que tem o seu foco, a sua notoriedade, o seu espaço, querendo que me vejam por aquilo que eu faço. E às vezes perde, fica só com a pontinha, né? Podendo navegar o todo. Então, o psicopata, na verdade, ele vem, quando ele vem, que eu não vou colocar a palavra psicopata porque eu não acredito, mesmo tendo essa terminologia. Eu acredito em espíritos
que com um grau ou uma classe ou uma ordem inferior, né, vem em bases para amar, que é o melhor remédio. Quem quiser saber sobre essas ordens, sobre tudo isso, deve buscar nas questões, nessas questões aqui, a questão 100 até 100 e alguma coisa. Começa na 100, né? Que vem aí, começa pela terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem dos espíritos. Aqui tem as classes, aí vocês vão compreender melhor. Bem, vamos dar uma ideia de que esse espírito aqui, ele estava na terceira ordem aqui. E ele fez mesmo, ele matava, ele pegava as pessoas, ele forceava, ele era um demônio mesmo, né? Fazia tudo. E essa criatura vem aí com muita expertise, né? Porque agora é que esse conhecimento ele veio para ser propagado, para a gente entender melhor. Kardec não teve acesso a isso, mas dentro das perguntas, os espíritos responderam muito a Kardec, falando nas entrelinhas sobre isso. Sobre cabeça, ó, sobre a alma estar no rosto, sobre a questão 191, que Allan Kardec pergunta assim, que está falando sobre os índios, mais ou menos, e pergunta se os índios já nutrem paixão, se já tem alguma coisa ali de desenvolvimento. Sim, tem desenvolvimento porque já nutrem paixões. Mas essas paixões não é a paixão dos apaixonados. É a mesma paixão que ele se refere, que recebe a pergunta na questão 907 e na questão 908 do Livro dos Espíritos. É a mesma paixão do capítulo da Gênese, o bem e o mal, que eu trago naquele livro, daqui, o Arqueologia, que eu trago no Nosfera. Na Nosfera tem. São esses aí que ele está se referindo. E aí, esse espírito vai vir como? Eu tenho vários casos, que foi tirado, eu até mostrei foto aqui no Identidade. Várias pessoas do grupo disponível. Levanta aí quem é disponível, por favor. Levanta você aqui, fica em pé. Fica em pé quem é do grupo disponível aí, só para o pessoal ver. Olha ali atrás, ó. Olha ali, ó. Pessoas que já se conhecem, tá vendo aí? Já faz o projeto. Já se conhecem. Se conhecem. Não é verdade? Ninguém enganou vocês aqui. Vocês é que provam essa nova ciência, essa nova descoberta. Que eu não sou dono de nada. Sou apenas o compilador, como Kardec não é dono do espiritismo. É só um instrumento de compilar. Não é? Podem citar. Muito obrigado. Então, existe uma variável desse grupo disponível. Uma variável, que são 3 variáveis básicas. 3. Uma delas, que a gente chama de externa, tem uma grande chance que os espíritos que vêm aqui, lembra daquela palavra que eu não quero dizer? Eles vêm nessa base aqui. Mas vem aqui porque o grupo disponível, o nome já está dizendo. Tem grandes espíritos que tomaram essa base. Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, né? Nelson Mandela, entre Luther King, entre tantos outros que beneficiaram, dentro de uma base dessa, os espíritos, as pessoas e a humanidade. Agora, irmã Dulce, né, na Bahia. Só que é uma base que ela força você, ó, porque é uma base disponível, é uma base que vem para você ajudar. Você tem um negócio aqui que você nem pensa em si. Você pensa no outro, sabe? Eu quero ajudar o outro. Se alguém espirrar, saúde. Então, eu venho, como a pergunta 146, eu venho no coração, ó, eu venho localizado aqui. E sabe-se também que no livro Você é a Cura, que é um livro que não é espírita, é um livro com outra parte, que lá eu falo, inclusive, da pesquisa de vários cientistas, não só do Dr. Paul Pessel, que eu falei ontem, mas que já descobriram que não só aqui as suprarrenais têm neurotransmissores próprios, mas que o coração, localizado, perpassando o endotélio vascular também tem neurotransmissores próprios. Quer dizer que aqui eu também posso constituir um estilo de vida. Então, quando eu venho aqui, mas sou um espírito decaído, da terceira ordem da questão número 100 dos Livros dos Espíritos, eu venho de forma que eu estou ali, mas eu tenho vários relatos de pessoas que me disseram. Eu virei assim um descobridor de psicopata. Toda empresa que eu vou tem um. Quando não tem 2. É verdade? Ele está no meio da nossa família porque são pessoas agradabilíssimas.
Mas para mim não são psicopatas, são espíritos, homens velhos, que detupam, em vez de seguir a base, que é a pergunta da pessoa, eu quero seguir o que eu fui, mas eu tenho uma luta, porque eu morro, depois eu assopro. Sabe a barata? Porque a barata faz isso, né? Eu não sabia, porque eu fui muito pobre, e minha avó dizia, meu filho, cuidado que a barata morde e assopra. Eu digo, vó. Aí é verdade, a gente estava dormindo assim, a barata mordia e assoprava, por isso que a gente não sentia. Você não sente morder de barata, porque no mesmo momento que ela morde, ela faz assim, horrível, né? Não ser mordido por barata, né? Mas eu já fui. Não. Por isso que eu não tenho medo de barata, rã, essas coisas. Né? As rãs viviam juntas assim, ó. Pra gente dormir cantando, pra gente dormir, era tão bom. Então, é isso. E esses espíritos, eles vêm eles têm uma luta feroz, coitados. Porque eles apresentam uma pessoa, mas lá dentro eles se magoam com mais força. Porque agora eu não tenho mais aquele racional frio. Agora o meu dispositivo, o ruim, é a mágoa. É dizer assim, vou me vingar, mas é uma vingança diferente, não é aquela vingança na frente. É aquela vingança do tipo, me pergunte sobre o Ito. Me pergunte sobre o Ito, assim, posso confiar no Ito? Pergunta para mim, no microfone, se pode confiar, porque a senhora quer fazer um negócio com ele, pergunta para mim. Eu posso confiar no Ito? Eu quero fazer negócio com ele? Olha, eu não vou falar nada, né? Mas é melhor ficar calado, não vou nem falar. Quer dizer, eu não disse nada sobre ele, mas o que eu falei vai deixar a pessoa... Era melhor que eu tivesse falado alguma coisa para ela desconfiar. Porque eles, inclusive, não têm muita consciência. Porque como é um grupo, uma base que não veio para ter consciência de si, meus irmãos. É uma base que a consciência dela está fora de si. Eu sei o que os outros precisam. Eu sei o que eu tenho que fazer para os outros. Eu quero ser apoio. Eu quero ser querido, querida, mas eu não sei muita coisa sobre mim. Nem sobre o meu corpo. Só quando aí o mundo caiu. Ninguém precisa mais de mim. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Né? Aí sim. Aí eu começo a sentir o meu corpo. E aí, como eu não tenho muito conhecimento de mim mesmo, ou de mim mesma, eu tenho abalos. Aquilo abala. Então, sim, pode acontecer. Do GNI antigo, mas isso vai acontecer só em algumas ordens espirituais. Aqueles que foram programados, ou seja, não, agora eu quero... Porque existem, segundo os espíritos, por isso que também eu estou divulgando, porque antes não podia ser divulgado isso. E quem tentou divulgar errou, porque tentou ganhar dinheiro, tipificou, entrou na psicologia, que foi a primeira leva, como eu falo nesse livro aqui, que foi o Eneagrama, foi detupado, aí botaram números, 1 a 9, e a seta vai para a esquerda, e vai para a direita, e vai para não sei aonde, e você tem que fazer, e não bate, né? E aí, quando eu estava aqui, no SOS Depressão na época, faz uns 6 anos ou 7, a espiritualidade, já contei essa história várias vezes, disse assim, nós temos um presente para lhe dar. Foi aí que eu trouxe essa descoberta, a ferramenta que eu já tinha rompido com o Eneagrama, já tinha rompido com tudo que era ferramenta que era muito assim, complication, enrolation, receita pronta. Tem pessoas que são viciadas em receita pronta. Nem gosta dessa minha fala. Não, eu quero uma receitinha pronta para poder seguir, me enganar e depois cair de novo, e aí vou ter que ir para outra receita pronta, outra. Aí deu 79 anos, 80. E agora é que eu vou buscar a verdade. Aí agora eu tenho pouco tempo. Tenho 1 ano de vida só. 1 ano e meio de vida, e aí? Não é? E aí? Tem gente que nem entende isso tudo que eu estou falando, nem vai entender a descoberta, vai desencarnar. Então eu perguntei à espiritualidade, para voltar ao assunto, se já existem esferas, colônias, né, com pessoas que já têm esse conhecimento. Ele disse que agora é que vai a partir de ter. Olha a resposta que eles me disseram. Porque antes também não tinha colônia de espíritas, porque Dr. Bezerra de Menezes foi o primeiro, né? Você parece tanto que Dr. Bezerra de Menezes foi o primeiro espírita, né, do Brasil a desencarnar, ir para o mundo espiritual e ir lá dizer assim, para receber os outros quando viessem, né? Agora não. Agora tem colônia só de espíritas perturbados e espíritas melhorados, né? Espíritas que foram missionários. Não, isso aí não existe essa classificação. Classificação é o homem que faz aqui na Terra. Mas existe classificação para entender. O próprio Aristóteles, eu fiz questão de colocar na minha apostila profissional, já dizia que era muito bem-vindo dividir em grupos, não estereótipos, em padrões, mas em grupos naturais, que é assim que é concluído. Foi assim que Darwin e tantos outros que estudaram. Agrupar não quer dizer que vamos perder a nossa individualidade como a nossa
A maior prova da nossa individualidade espiritual está nas nossas digitais. Tanto que no Arqueologia eu fiz questão de trazer a questão 51 e 52, que fala das assembleias, que Kardec confunde achando que quando a gente desencarnar todo mundo junto vai ser um espírito só, e aí a 51 e a 52 fala que não é assim. Ok? Perdão, Zé. Eu sou meia lenta, né? Não, eu também sou. A próxima pergunta é: o que é reflexo do GNI? Deve ser reflexo matriz, né? Porque o reflexo do GNI, não vai ter um reflexo do GNI, existe um reflexo matriz. Esse reflexo matriz, ele impregna, ontem até falei, quase que eu ia falar sobre isso, impregna o nosso DNA, assim como nós temos os tipos sanguíneos. Quem é aqui, ó? Levanta a mão. Ó. Quem é o grupo A? Agora quem é o grupo O só positivo? E quem é O negativo? Ó, tá vendo você que tem diferença? Quem é A positivo? A negativo? Tá vendo? Quem é B? AB? Tá certo? Quem é C? Só eu. Quer dizer, o que acontece aí? Acontece o seguinte. Eu falo, a pergunta deve ser reflexo, porque o reflexo que tem no GNI é o reflexo daquilo que eu tenho como foco. Por exemplo, uma pessoa que vem num grupo distante, que eu chamo de distante, o foco dele é conhecimento. Não é assim, seu marido, Gisela? O dia todo, o tempo todo, every day, não é? Sempre, toda a vida. E a pessoa que vem num grupo como fazedor, qual é o foco dela? Fazer, terminar, fazer, terminar. Então, isso é o reflexo do GNI para os nossos focos. Aí tem um foco que é esse. Não é? Qual é o foco principal da senhora como neutro emocional? É ter paz, tranquilidade, né? E ter tempo livre, não é isso? Não importa se é para ficar assim, ó. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Eles foram que criaram a yoga. Não essa yoga aqui depois, aquela yoga de, né? Que faz que a gente faz assim, né? E vai buscar ali para. Essa daí foi neutro, porque o neutro ele pode ouvir até o imperceptível. Mas depois os fazedores acharam aquilo muito parado. E os futuristas também. Vamos movimentar isso. Aí fizeram outro tipo de yoga, que é aquela que se estica, né? Porque é questão de foco. Então esse é um dos reflexos, né? Já o reflexo matriz, que a gente chama no livro, tanto esse aqui como no Arqueologia, eu estou refazendo o Arqueologia até, eu ia dar uma missão para a Kátia, vou dar na frente de todo mundo para comprometer ela, né? Eu vou perguntar para a Kátia Freiner se ela pode mudar todos os nomes dos grupos no Arqueologia, né? De graça, né? Para o CI, para os espíritos. Mas eu vou fazer isso na frente de ninguém não, né? Vamos falar com ela depois. Então, o reflexo matriz tá ligado, né? A gente também não é bobo, né? A gente é lento, mas não é bobo, né? Então, aí o que acontece aqui? O DNA, ele é impregnado com, por exemplo, o Você a Cura tem uma tabelinha no final, vocês já leram, né? Dos neurotransmissores. Aquilo é só uma palhinha. Eu vou trazer desse segundo livro algo muito mais completo. Então ali, ó, vamos colocar aqui os nêutrons. Você sabe o seu neurotransmissor que tem lá no Você a Cura, você lembra? Não lembra? Também é uma futurista, como é que ela vai lembrar? Lembra o que comeu ontem? Ó, tem que pensar. Ontem à noite, sim. Tá vendo? Só ontem à noite. E antes de ontem de manhã? Eu já lembro, tudo com detalhes, até o cheiro. Tudo. Mas ela é diferente de mim. Eu sou diferente dela. Entende aí? Então, no DNA dela, o que está impregnado? Impregnado adrenalina, está impregnado outros neurotransmissores que não está impregnado em mim. O meu já está morfina, né? Eu demoro a sentir a dor, eu me corto, aí a dor vem depois, aí depois eu começo a sentir muito porque eu não senti na hora que eu me cortei.
né, que me acidentei. Isso acontece direto, por isso eu tomo um cuidado, porque a coisa depois de horas e horas que eu vou sentir. Então, esse reflexo matriz, que talvez se for isso aqui, eu já expliquei o outro que é mais simples, ele vai impregnar desde o nosso DNA e impregnar também, ó, toda a força matriz aqui, ela vai estar conectada para isso aqui, que é, ó, aqui vem a indolência, que faz parte. Você diz, poxa, mas a indolência é uma coisa ruim. Não é não. É ruim para quem não queria estar nessa base. Acha ruim a indolência? Seja sincera. Não. Pode falar no microfone. Não, não acho. Para mim é bem gostoso. Mas a que a senhora falou agora há pouco, eu sou lenta, né? Sim. Isso. Eu sou lenta. Bem devagar. Se tiver um balde cheio de água com pano dentro, é só chegar no lugar e não sabe se é para tirar do meio do caminho, é só tira do meio do caminho ou deixa? O que acontece? Eu vou olhar para ele. Se não estiver incomodando no lugar, ele vai ficar ali. Porque eu não sei quem foi que colocou. Exatamente. Mas é a verdade. Então veja bem. Agora, se chegar aqui... Passa para o microfone para ela agora. Você fez curso de passe já? Já. Se a gente chegar aqui um bebezinho que faz 5 dias que não dorme, mas olha, já deram chá, já foram para o médico, já deram tudo que foi calmante, que foi... É um bebezinho. Não pode dar muita coisa ruim também, não. Muita droga, né? Qual grupo e qual pessoa a gente vai colocar para dar passe no bebezinho? Dona Sandra, neutro. Isso. Porque é natural. Todos os animais, todas as crianças gostam dos neutros emocionais. Existem umas variações de neutros racionais que aí não. Nem eles gostam de animais, nem os animais vão gostar um pouquinho deles. Mas mesmo assim, é raro, mas existe umas 2, 3 variações. Mas o neutro emocional, ele é capaz... Eu nunca vou esquecer a minha filha, Fernanda, eu, a Deise e a mãe delas queríamos passar e tinha um cachorro brabo, uma fera, ninguém passava. E aquele caminho era o melhor que era, um corta-caminho, e deixaram o cachorro lá, ó. Meu Deus. Eu digo, vamos voltar tudo, né? O cachorro, quando viu, quando Fernanda, minha filha, foi, o cachorro foi, ela ficou lá com o cachorro e passou, ela foi. Natureza. Reflexo matriz, nós nascemos, né? Até vai rimar, para ser feliz. Vamos lá. Não sei aí, ó. Vai dar 6 horas. Temos tempo? Tem mais 10 minutos. Então, muito já se falou aqui em palestras, curso, projetos, seminários, que ao desencarnar o espírito continua sendo a mesma coisa no plano espiritual. Assim sendo, continua tendo as mesmas atitudes, sentimentos, e o mesmo continua inserido dentro do GNI, do mesmo GNI. Vamos começar pelo final, né? Sim. Você desencarna fazedor, você vai ficar fazedor. Até você, né? Agora, existem exceções aí, tá? E o que ela está dizendo que os espíritos dizem ali, não é bem assim daquela forma, não. Quando a gente lê uma pergunta do Livro dos Espíritos, o Evangelho, existem outros que vão dizendo e aumentando ou diminuindo aquilo que foi dito. Vamos lá. Isso acontece com o Livro dos Médios, que diz que todos nós somos médios, mas, ó, tem um mais sempre, né? Mas nem todos têm a mediunidade ostensiva ou aflorada. Mas todos nós, impotencialmente, né? Temos a capacidade mediúnica, né, de receber intuições, premonições, e etc, etc, etc. Então, nesse caso aí também, me peguei há uns 20 e poucos anos atrás achando também isso, mas não é bem assim. Por quê? Porque vai depender, aí tudo está ligado a isso aqui, ó, a ordem. Porque o Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, desencarna. Chico Xavier, neutro. Madre Teresa de Calcutá disponível. Eles podem ficar naquela base porque não vai mudar, mas eles podem transcender se já tiveram em todas as bases. Aí eu tenho um completo ali. Lógico que a psicometria me permite eu andar em todos os grupos, né? Eu consigo me sentir como cada um se sente. Isso é legal, porque aí adiantou 100 anos para a gente começar a fazer esse trabalho. Mas eu entro e consigo perceber como o outro percebe. Estava aqui ontem, né? E consegui perceber o que vinha de dentro da Marlene. Ela dela está aqui. E aí, minha filha, está aí, né? Firme. E outras pessoas estavam aqui. Isso é a psicometria, não tem nada a ver com a mediunidade. Não é o espírito que faz assim, ó, como às vezes acontece aqui, né? Porque isso acontece em qualquer lugar que eu tiver, sendo ateu ou não, acreditando em Deus ou não. Tem coisa que você não precisa acreditar, ela existe. É difícil tudo isso entrar, que é simples,
Que complicado isso tudo que esse homem está falando no grupo. Ah, não, eu prefiro lá a professorinha, fulaninho que vai dar curso lá no meu trabalho. É que assim aí a gente gosta. Não, isso aí é Matrix. E tem que morrer no Matrix. Daqui a umas encarnações já foi plantado, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que você já tem lá, ó, você está melhor do que há 100 anos, porque já está lendo isso aqui. Assim também será. Agora, o espírito vai depender muito do grau que ele pertença, porque ele pode transcender. Agora, de grupo ele não vai mudar, mas pode transcender. Ele pode ter já uma condição muito maior, como a de Jesus, que transitava em todos os grupos, cada vez que eu leio. A principal era o neutro, né, mas ele tinha um lado disponível, ele tinha um lado assim, tinha um lado assim. Transitava em todos os grupos. Como um espírito que traga esse conhecimento, sei lá ou não, ele pode transitar em vários grupos também. Não é? Porque isso acontece com pessoas, imagine com espíritos. Segundo pessoas aqui, eu já fiquei pequenininho, já fiquei grandão, né? Mas como é que pode se eu tenho só esse corpo aqui? Como é que eu posso ficar com 1,90 m e depois com 1,40 m? Como é que vai fazer isso, né? Mas é no corpo espiritual. Talvez as pessoas quando olhem, mas talvez eu não saí do meu tamanho. Ou saí, eu não sei. Não é? Então tem tanta coisa aí, entre o céu e a terra, né, que a gente não sabe. E a nossa vã filosofia. Não é? Espero que tenha respondido a todos. É um prazer muito grande estar aqui, aprendendo junto com vocês. Eu quero, em nome do CEIU, né, antes de passar a palavra à dona Sandra, esse é o mês que nós estamos completando 17 anos, né, 5 de maio, e é o mês todinho que nós resolvemos promover esse ano a ideia das pessoas, né, deles foram muito bem, mandaram bem, e promover, já que a gente se intitula como Recanto do Saber, promover conhecimento. Trouxemos o Luiz Gonzaga Pinheiro, trouxemos o Pedro, a doutora Mara, né? E tantos outros palestrantes da nossa casa aí, como Cátia, André, Fábio e tantos outros que tiveram esse mês, se eu esqueci algum nome, me perdoe, que tiveram trazendo aí, né, um bojo de palestras para nos elucidar, para que possamos, diante dos nossos problemas, das nossas amarguras, das nossas contendas, das nossas insatisfações, termos pelo menos esse alento de escutarmos já desde criança, né? E já são espíritos que estão aí, muito mais velhos, escutarem essas palavras que muitas vezes não vêm de nós próprios, mas vêm das perguntas, dos espíritos e do conhecimento. Que Papai do Céu abençoe a todos, que possam retornar aos lares de vocês e vocês que já estão aí, tendo um restante de ano e de mês, que busquemos a paz e rogamos os espíritos superiores para que a Terra tenha paz. Para que possamos rogar, rezando por esses políticos, rezando por aqueles que ainda possam organizar o nosso país, em vez de reclamar, de blasfemar, de chamar palavrão. Porque me mandaram um videozinho essa tarde, falei por Zap, de um assunto até que eu falei ontem sobre o Nomoto, que é aquele japonês que colocou as plantinhas, mandaram que uma professora pegou os alunos, né? Quem viu esse vídeo aí, levanta a mão. É um videozinho que está percorrendo a internet, botou os alunos todinho, cada um pegaram 2 vidros com arroz, fizeram todo o processo igual, e nesse vidrinho com arroz as crianças diziam, seu feio, seu chato, você é burro, você não sei o que lá, só coisa ruim, dizendo, mas tinha que sentir aquilo mesmo, provocar mesmo. E nesse vídeo de arroz só disseram palavras assim, você é bom, eu amo você, você vai crescer. Esse vídeo de arroz ficou completamente, porque isso foi depois no vídeo da internet, mas o objetivo da professora era mostrar que eles não tinham que brigar, não tinham que se insultar. E eles viram porque foi tudo muito bem fechado, tudo bem. E o arroz aqui que foi cheio de palavras ruins, ele ficou ruim, podre, apodreceu. E esse arroz durou e estava perfeito, ainda grande dentro do vidro. Se as palavras ruins de uma criança e boas de uma criança afetaram os vidros de arroz, imaginem vocês os nossos pensamentos. Que Papai do Céu nos abençoe. Muita paz. Hoje o nosso passe é coletivo, né? Depois vocês descem ali a água fluidificada. E se vocês quiserem, lá fora tem um livro e o Zé depois vai continuar a autografar. Então, em silêncio, físico e mental, vamos ouvir a oração final.
O perdão é dádiva do sentimento daqueles que alcançam a superioridade que lhes faculta a humildade. Quem perdoa, ganha. Quem é perdoado e não se perdoa, perde. Portanto, busca em vossos corações perdoar enquanto é tempo, pois imensuravelmente não se avança com nesgas no corpo espiritual. São nódoas que afetam, trazendo prejuízos e muitas inconsequências para a vida após esta vida. Então, queridos do coração, Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Perdoa hoje, livra-te do peso, do lixo malfadonho que é a mágoa, o rancor, e não deixai os sentimentos nefastos do despeito, da inveja, assaltar-te a vossa alma e o vosso ser. Perdão, perdoa,